Muito Boa boa tarde tarde a todos e muito bem-vindos a mais um webinar do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas aqui no Brasil. Meu nome é Luiz Inácio Nova, sou diretor do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas aqui no Brasil e eu vou estar moderando, essa nossa sessão de webinar de hoje, cujo título é Nutrientes para a Vida e Fertilizantes com Base para a Segurança Alimentar, a ser ministrado pelo Dr. Heitor Cantarella, do Instituto Agronômico de Campinas. Antes de nós darmos início ao webinar, alguns avisos. Em primeiro lugar, chamo a atenção já para o nosso próximo webinar, que será realizado no dia 29 de agosto, portanto, anotem aí na agenda de vocês, dia 29 de agosto, das 16 às 17 horas, e o título será Requisitos de Qualidade de Fertilizantes Minerais, onde o Dr. Arnaldo Antônio Rodella irá resumir este que é o próximo lançamento em termos de livro do nosso Instituto, Requisitos de Qualidade de Fertilizantes Minerais. Então, fica desde já aqui o nosso convite para participarem deste webinar no dia 29 de agosto. Em segundo lugar, desde já gostaria de avisar que o nosso próximo simpósio presencial será realizado em abril de 2019, está ainda um pouco longe, mas com um tema muito importante, que é otimizando a produtividade e o lucro em sistemas de produção, com ênfase nas culturas de soja e milho. Nós já estamos iniciando a organização desse nosso próximo evento. Então, terminados os avisos, eu gostaria de fazer a apresentação do Dr. Heitor Cantarella, que é engenheiro agrônomo pela Unesp de Botucatu, em 1974, mestrado e doutorado em fertilidade do solo pela Iowa State University, nos Estados Unidos. Hoje é chefe do Centro de Pesquisa em Solos e Meio Ambiente do Instituto Agronômico de Campinas, integrante do grupo coordenador do programa de bioenergia da FAPESP, chamado BioEN. E ainda é o coordenador da iniciativa Nutrientes para a Vida no Brasil. É coeditor do Guia de Recomendações para Fertilizantes e Calagem do Estado de São Paulo. Publicou já mais de 130 artigos em periódicos, em jornais científicos. Seus atuais projetos de pesquisa envolvem estudos sobre culturas para a produção de energia renovável, eficiência do uso de fertilizantes, nutrição da cana-de-açúcar e impactos ambientais e emissões de gases de efeito estufa de fertilizantes e resíduos. Entre os reconhecimentos profissionais recentes estão os Heróis da Revolução Verde Brasileira, em 2015, o Prêmio IPNI Brasil em Nutrição de Plantas, em 2016, e em 2017, o reconhecido prêmio da IFA, chamado Norman Borlaug. Então, doutor Heitor, muito bem-vindo, muito agradecido por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de agradecer novamente o convite feito pelo IPNI. É muito honroso para mim para falar desse assunto, nutrientes para a vida e fertilizantes como base para a segurança alimentar. Agradeço também ao Evandro, que deu todo o suporte para nos colocar no ar nessa última meia hora. Bom, o que nós vamos falar nessa próxima hora, os próximos 40 minutos,
Farei uma breve apresentação da iniciativa Nutrientes para a Vida, NPV, depois falarei de nutrientes para plantas e para o homem, da agenda internacional das questões ambientais ligadas ao uso de fertilizantes, as questões da sustentabilidade, enviar a mensagem certa, por que a percepção do público com relação a fertilizantes importa e eu voltarei para falar um pouco da iniciativa Nutrientes para a Vida. Nutrientes para a Vida é um grupo de trabalho, né, um subgrupo de trabalho da ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que reúne cientistas, associações, empresas, para divulgar o papel dos fertilizantes, né? E gostaria de lembrar aí que entre as associações que patrocinam esse grupo de trabalho, que tem um envolvimento bastante grande, está o IPNI, e o doutor Luiz Inácio foi uma pessoa-chave para trazer essa iniciativa para o Brasil. Por que do Nutrientes para a Vida? Existe uma constatação de que o público leigo sabe muito pouco a respeito de nutrientes e muitas vezes o que sabe é eivado de mitos e preconceitos. E o Nutrientes para a Vida, como nós temos aqui no Brasil, ele segue o modelo de uma associação congênita dos Estados Unidos, chama-se Nutrients for Life Foundation, e nós temos uma parceria com o Nutrients for Life. O Nutrients for Life nos Estados Unidos começou em 2004 e também está presente em alguns outros países. Então, ele também tem esse objetivo de divulgar informações a respeito de fertilizantes, adubos, né, especialmente para o público leigo, o público urbano, que, como eu disse, desconhece muito os conceitos fertilizantes. Bom, saindo então do Nutrientes para a Vida, vamos falar um pouco de produção de alimentos e fertilizantes. Nesse caso, eu estarei pregando para convertidos, né, porque eu imagino que toda a audiência que nós temos deve ser predominantemente de pessoas ligadas à agricultura, e então o que eu vou falar aqui não é muito novidade, mas eu espero ao longo dessa apresentação trazer alguns ângulos novos sobre como a nossa imagem funciona, e eu acredito que muitos de vocês ficarão surpreendidos com isso. Bom, eu estou mostrando aqui uma figura, né, da projeção do crescimento da população mundial, né? Hoje nós estamos em próximos de 7 bilhões de habitantes do planeta, e pelas projeções que existem de várias agências, deve chegar a 9 bilhões até o ano 2050. Para atender a demanda desses 3 bilhões, quase 3 bilhões adicionais de habitantes, a produção de alimentos no mundo, segundo a FAO, deverá aumentar em cerca de 70%. Ou seja, nós temos um enorme desafio pela frente na agricultura. Além disso, a gente prevê uma diminuição da força de trabalho a partir do momento que as pessoas migram da área rural para a cidade, uma competição com bioenergia, né, que demanda também áreas, e mudança da dieta. Hoje, muitos países pobres têm uma base de dieta em grãos, e à medida que as pessoas têm mais acesso à renda, passam a consumir mais carne. Com isso, a demanda por produtos agrícolas tem um aumento adicional. Então, aqui estão algumas das projeções para aumento de demanda de alimentos, fibras e energia nos próximos 20 anos. Né? Então, a base de dados é 2007, até 2050 a gente deve aumentar a produção de cereais em 43%, em carnes 103% devido a alterações, mudanças em hábitos alimentares, a população 35%, e um aumento grande ainda na parte da população que vai viver nas cidades. Bom, ainda na área de pregar para convertidos, eu estou falando sobre fertilizantes e certamente todos vocês já conhecem bem esse assunto, né? Uma definição
resumida de fertilizantes, a substância sólida, micro ou gasosa, que contém pelo menos um nutriente de planta. Os nutrientes de planta são aí carbono, oxigênio e hidrogênio, que vem do ar e da água, e os minerais macro e micronutrientes, que estão aí listados, que compõem os elementos essenciais para os vegetais. Alguns conceitos que eu acho que a gente tem que relembrar, né? Relembrando, a respeito de nutrientes. Os nutrientes não têm sucedâneos, ou seja, nós não podemos substituir fósforo ou potássio por qualquer outra substância ou composto na natureza. Para as plantas e animais, onde eles precisam de fósforo e potássio, a gente tem que fornecer fósforo e potássio e não outra coisa. Os nutrientes eles são componentes naturais essenciais às plantas. Os vegetais normalmente são compostos por cerca de 5% de nutrientes minerais na sua matéria seca. Então, sem os nutrientes minerais, não existem vegetais, né? Eles são componentes essenciais e naturais. E um outro aspecto importante é que os nutrientes eles são fatores de aumento de produção agrícola, que é o que nós discutimos muito. O Luiz Inácio chamou atenção para um próximo evento do IPNI, que vai focar sobre isso, né? Então, a gente sabe que os insumos agrícolas que visam proteger a produção pendente, que são os defensivos, eles não aumentam a produção, mas eles protegem aquela produção que está no campo. Ao passo que os fertilizantes, por serem parte das plantas, eles têm esse papel de ser um fator de aumento de produção, né? E um outro aspecto importante que eu gostaria de chamar a atenção, relembrando, obviamente, a todos os que estão nos assistindo, é que os nutrientes, os fertilizantes, eles são produtos naturais. Ou eles são retirados do ar, como é o caso do nitrogênio, ou de depósitos minerais da natureza. Então, não são produtos sintéticos inventados pelo homem, eles sempre estiveram por aí. Então, essa natureza dos fertilizantes como compostos naturais do nosso ecossistema é algo que a gente precisa ter sempre em mente quando estamos falando para o público leigo, e vocês vão entender mais para frente porque eu estou chamando a atenção para esses aspectos. Existe uma grande similaridade entre as exigências de nutrientes dos seres humanos e dos vegetais. Então, nesse pequeno quadro aí, nós temos a primeira linha aí com os nutrientes marcados em tinta preta, né? Esses são nutrientes que são essenciais para os seres humanos e para as plantas. Vocês vejam que existe uma grande coincidência aqui. No caso do boro e do níquel, eles são essenciais para as plantas, mas não têm essencialidade comprovada para animais ou para seres humanos, né? O boro está quase chegando lá. E alguns nutrientes que são essenciais para os seres humanos não o são para as plantas, no caso o sódio, cobalto, silício, cromo, etc. Mas muitos desses nutrientes, embora não sejam essenciais para as plantas, eles chegam aos seres humanos, aos animais, através das plantas que os absorvem do solo e os transferem depois, através da alimentação, para os seres humanos. Mas chamando a atenção, existe uma grande coincidência entre os nutrientes que são essenciais para as plantas e que são essenciais para o ser humano. Então, em vista dessas informações e desses conceitos, eu gostaria de propor aqui que, quando a gente estiver falando de nutrientes, a gente envie a mensagem certa. Eu estou falando aqui, principalmente, a gente enviar a mensagem certa para o público leigo, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos de como nós podemos fazer isso. Eu gosto muito de chamar a atenção para esse fato,
que está refletido aí nessa imagem, né? A fixação do nitrogênio da atmosfera para a produção de amônia. Esse feito não foi um feito qualquer. Esses dois cientistas que foram responsáveis por isso, Fritz Haber e Carl Bosch, eles eram cientistas contratados pela BASF na Alemanha, e foram eles que desenvolveram o sistema de fixação de captura do nitrogênio. Obviamente, as leguminosas fazem isso, né? Mas a captura sintética para a produção de amônia sintética foi desenvolvida por eles. E foi um feito tão grande, tão importante, que ambos ganharam o Prêmio Nobel pelo feito. Não é pouco. E em 1999, a revista Nature, né, de grande prestígio, publicou um volume que eles chamaram de Série do Milênio, né, que era a virada dos anos 1900 para 2000, e alguns artigos importantes foram veiculados nessa série Milênio. Entre eles, esse artigo do professor Václav Smil, de Manitoba, no Canadá, que escreveu esse artigo Detonador da Explosão Populacional. Eu queria chamar a atenção para dois textos que eu traduzi desse artigo, que acho que são emblemáticos, né? O Dr. Smil escreveu: qual é a mais importante invenção do século XX? Ele respondeu: aviões, energia nuclear, voos espaciais, televisão, computadores seriam as respostas mais comuns. Mas nenhum desses bate a síntese de amônia a partir de seus elementos. Ele está fazendo referência aqui ao processo de Haber-Bosch, que nós mencionamos há pouco. Pois ele continua: sem amônia não haveria fertilizantes inorgânicos e o mundo estaria faminto. De todas as maravilhas do século, o processo Haber-Bosch fez a diferença para a nossa sobrevivência. Sem este, quase 40% da população do mundo não estaria aqui e nossa dependência apenas aumentará. Então, chamando a atenção aqui para o papel dos fertilizantes para alimentar o mundo. Diz aqui claramente, isso já foi repetido por várias outras pessoas, que quase 40% da população do mundo só é possível estar vivendo hoje porque os fertilizantes deram suporte para o aumento da produção agrícola. Então, um feito enorme, e o papel dos fertilizantes para sustentar a vida no planeta, boa parte da vida do planeta. Aqui uma outra figura que foi tirada do trabalho do Dr. Buscema, em que ele fez um levantamento do aumento da produção de cereais no mundo entre 61 e 2011 e relacionou isso com o aumento de fertilizantes. A gente pode ver que a curva de aumento da produção de cereais ou de alimentos no mundo vai para a passo com a produção de fertilizantes. Ou seja, os fertilizantes são essenciais para a produção de alimentos. Sem os fertilizantes, isso não aconteceria. E aqui é um dado do Brasil, que eu estou mostrando nessa última tela. São dados da ANDA, do IBGE e do CONAB, que foram atualizados recentemente pelo Dr. Dali Roquette Filho, da ANDA, e por mim. Então, esse gráfico mostra algumas coisas interessantes. Nós temos aí o aumento da produção agrícola nesses últimos 40 anos, que a produção de grãos no Brasil aumentou 408%. E o consumo de fertilizantes, como no slide anterior, foi paralelo ao aumento da produção de grãos, indicando que um não aconteceria sem o outro. A produção de grãos, a produção agrícola não aumentaria se nós não tivéssemos disponibilidade de fertilizantes. É um papel essencial para a produção agrícola. Por outro lado, a área cultivada no Brasil aumentou nesses 50 anos, na verdade, 63%. Então, muito menos do que a produção de grãos e o aumento do número o aumento do uso de fertilizantes. A produtividade, 211%. Graças a esse aumento de produtividade, que tem muito a ver com a tecnologia agrícola, mas também, e talvez principalmente, com o
uso de fertilizantes, nós podemos poupar terra. Se nós estivéssemos produzindo hoje, no Brasil, a quantidade de grãos que estamos produzindo com a tecnologia de 1977, nós precisaríamos de um adicional de 129 milhões de hectares. Então, o uso de tecnologias, entre elas o fertilizante, contribuiu decisivamente para nós preservarmos florestas e outras áreas que teriam que ser abertas para a produção de alimentos se nós não estivéssemos usando tecnologia moderna, tecnologia agrícola, e não estivéssemos usando fertilizante. Então, essas são mensagens que eu acho que nós temos que ter claras quando nós falamos do nosso setor e do nosso trabalho. Aqui um exemplo também dado da literatura, né? Apenas para ilustrar esse ponto, os fertilizantes não só aumentam a produtividade agrícola, que é bastante conhecido, mas aumentam também o teor de proteína, no caso do trigo, ou seja, aumenta a qualidade dos alimentos, uma importante característica. O uso de fertilizantes também permite aumentar o teor de matéria orgânica do solo. É um componente importante da fertilidade do solo, né, da preservação ambiental. Então, aqui são dados de uma revisão da IFA, juntando aí mais de umas centenas de estudos no mundo todo, mostrando aumento da produção do teor de matéria orgânica no solo em função dos fertilizantes. Isso, obviamente, é um efeito indireto, porque os fertilizantes aumentam a produção vegetal e, portanto, aumentam o retorno de resíduos e plantas para o solo, e com isso aumento de matéria orgânica. E é desnecessário dizer para essa nossa audiência a importância da matéria orgânica. Os fertilizantes também têm um papel importante na conservação do solo, porque todos nós que somos agrônomos, trabalhamos na área da agricultura, sabemos muito bem que o que protege solo é planta. As práticas mecânicas ajudam, mas o que protege realmente o solo é planta. E se nós não tivermos um solo fértil com nutrientes disponíveis, as plantas não vão crescer adequadamente. Então, é muito importante que esse papel dos fertilizantes de promover a cobertura vegetal do solo e assim, evitar perdas por erosão, por exemplo, seja reconhecido. Né? Além disso, os fertilizantes têm um papel extremamente relevante em manter a fertilidade dos solos, o potencial produtivo das culturas, ao repor os nutrientes que são exportados pelas colheitas. Um outro exemplo de como os fertilizantes têm um papel importante na nutrição é o exemplo do zinco. Né? O professor Ismail Kakmak, que é conhecido de muitos de vocês, ele é da Turquia, professor na Universidade da Turquia, fez um trabalho que o levou a ganhar vários prêmios internacionais, mostrando que a deficiência de zinco em trigo, que é um alimento importante para boa parte da população do mundo, levava a pessoas a terem falta de zinco, deficiência de zinco. Né? E existem, segundo algumas estimativas, 2 bilhões de pessoas no mundo todo que sofrem de falta de zinco. E a melhor maneira de dar zinco para as pessoas é aumentar o teor de zinco nos alimentos que essas pessoas consomem. E existem várias soluções para elas, e a mais prática, fácil e barata é aplicar zinco nas culturas, ou seja, como a nutrição de planta pode diretamente, nesse caso, afetar a nutrição humana. Né? Então, até agora o que eu falei provavelmente não é muita novidade para vocês. Como eu disse, eu estou pregando para convertidos, mas eu quero chamar a atenção para esses aspectos, para a gente ter esse fundo para discutir os próximos passos que nós vamos ter. Bom, então, nós sabemos que a agricultura é uma atividade muito importante, especialmente para o Brasil, mas nem sempre a imagem da agricultura é uma imagem positiva junto às populações do meio urbano. Né? Normalmente, o agricultor ou o fazendeiro
tido como o rico, né, nas novelas, nem sempre a pessoa melhor dentro da trama, né? A agricultura também sempre acusada de uso intensivo de agrotóxicos, etc., poluir o ambiente. E essa imagem da agricultura, ela nos afeta, ela afeta mercados e negócios. Os produtos agrícolas são produzidos em vários lugares do mundo, existe uma competição muito grande, muitas vezes barreiras não comerciais são utilizadas. Então, a imagem da agricultura, a maneira como nós produzimos é muito importante, não só para manter o agronegócio, mas também nas discussões e no comércio internacional. E os fertilizantes, muitas vezes, são colocados também como elementos que causam danos ao ambiente, né? E essa é uma discussão muito importante em algumas partes do globo, né? Então, por exemplo, excessos de alguns nutrientes, como nitrogênio e fósforo, podem causar danos a alguns ecossistemas, principalmente ecossistemas aquáticos, eutrofização e hipoxia no Golfo do México, eutrofização de águas superficiais. E esse aspecto negativo sobre o uso de nutrientes, sobre o excesso de nutrientes no mundo, tem sido uma pauta importante de discussão em vários fóruns internacionais. Eu acabei de voltar de um evento na França, onde se falou um pouco do papel dos fertilizantes e nutrientes para a produção vegetal. Se falou muito sobre os impactos ambientais dos nutrientes, né? Um foco um pouco diferente do que muitas vezes nós estamos acostumados aqui no Brasil. E alguns dessas discussões giram em torno do fato de que a produção de fertilizantes resulta em emissões consideráveis de gases de efeito estufa, né? Por exemplo, para cada quilo de nitrogênio que nós utilizamos na agricultura, nós emitimos 8,3 quilos de CO2 equivalente. A síntese de amônia gasta 2% da energia do mundo, 5% do gás natural, e por aí vai, né? Então, são impactos que realmente ocorrem e que nós temos que estar atentos. Essa aqui é uma tabela da Fertilizer Europe, que mostra quanto de gás de efeito estufa é emitido para a produção e uso de alguns fertilizantes, ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio, etc. A gente vê que são números consideráveis, mas isso é parte da natureza, né? Não tem como evitar. O que nós podemos fazer é usar bem esses fertilizantes de forma que esses efeitos indesejáveis, vamos dizer assim, sejam minimizados e que nós também tenhamos o bom senso de sempre abordar os aspectos positivos do uso de fertilizantes que sobrepõem em muito essas questões ambientais, né? Essa figura que mostra um dado que foi publicado na revista Nature, também em 2009, por esse pesquisador Rockstone, onde ele estava chamando a atenção para que alguns ciclos no planeta excedem a capacidade do planeta, e ele chama a atenção aqui, por exemplo, por causa do nitrogênio, né, que esse é a barra vermelha que eu estou chamando a atenção aqui, que o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, devido ao excesso de nitrogênio no mundo, segundo os cálculos dele, excedem em muito o que seria o limite do planeta, né? E ele propõe aqui algumas coisas que são praticamente inviáveis, né? Ele propõe, por exemplo, que a adição de novas formas de nitrogênio no planeta devia ser em torno de 35 milhões de toneladas por ano. Ele revisou esses números agora para algo como 70, mas só de fertilizantes nitrogenados nós produzimos 120, ou seja, se a gente for dar atenção para esse tipo de estudo, a gente teria que praticamente
parar de produzir fertilizante hidrogenado, que não é o caso. Então, essas discussões que acontecem por ambientalistas ou pessoas que olham o mundo de uma outra ótica, acabam tendo uma influência na agricultura. Né? Tem uma outra publicação que eu estou chamando a atenção aqui, ao Nutrient World, feita por vários cientistas aqui, que propõem que, para aumentar a sustentabilidade do planeta, seria necessário aumentar a eficiência de uso de nutrientes em torno de 20% até 2020, que está chegando aqui. Ou seja, um enfoque aqui de aumentar a eficiência de uso de nutrientes. E isso é muito do que o IPN faz. Eu estou colocando aqui na tela um livro, Boas Práticas para o Uso Eficiente de Fertilizantes, que foi editado pelo Dr. Luiz Inácio Prochnow, que está comandando essa sessão, e que fala da gestão 4C dos nutrientes, nas boas práticas para o manejo de fertilizantes. Usar o fertilizante certo, na dose certa, local certo, na época certa, etc. E várias outras publicações, como essa do professor Ritz, abordam ao mesmo tempo, né, ou seja, o mesmo tema, a necessidade de nós utilizarmos adequadamente os nutrientes, os fertilizantes, para atingirmos os nossos objetivos de aumentar a produção agrícola sem agredir o ambiente. Isso é praticamente possível de se fazer, né, como os exemplos dessa publicação mostram. Por que os nutrientes para a vida? Né? Por que essa iniciativa sobre a qual nós estamos falando? Bom, cerca de 85% das pessoas no Brasil hoje vivem nas cidades. E eles são formadores de opinião, eles determinam tendências, valorizam ou desvalorizam marcas e setores da economia, e é nossa obrigação informá-los. Porque se essas pessoas que vivem na cidade tiverem preconceitos ou estiverem propagando mitos, isso certamente afetará o setor agrícola. De modo geral, as cidades, o público urbano, tem uma visão boa do agronegócio. Né? Isso é uma pesquisa que foi publicada agora no final do ano passado. E acho que provavelmente isso tem muito a ver com a campanha que a Rede Globo tem feito, né, de divulgar o agronegócio brasileiro. Né? Mas, de modo geral, esse levantamento, essa pesquisa de opinião que foi feita, mostra que mais de 90% das pessoas têm uma visão positiva do agronegócio brasileiro. Porém, nem tudo são flores, né? Boa parte da população acha que é possível produzir sem uso de agrotóxicos, que o agronegócio causa impactos ambientais indesejáveis, 35% tem uma visão negativa sobre o uso de agrotóxicos. Então, existe esse outro lado, essa outra preocupação ambiental com agrotóxicos. Mas o que nós que estamos falando aqui de nutrientes e fertilizantes temos a ver com isso? Bom, isso aqui é uma pesquisa de opinião que foi feita dentro do NPV e mostra que boa parte da população associa fertilizante com agrotóxico. Para muita gente, isso é a mesma coisa. Né? Agrotóxicos e fertilizantes são a mesma coisa. Ainda dentro desses levantamentos de opinião pública, nós podemos classificar a opinião das pessoas entre aprovadores e reprovadores, e a gente vê que apenas 45% da população, falando da população em geral, são aprovadores de fertilizantes, do termo fertilizantes, do conceito de fertilizantes. E outros 40% não são reprovadores e 20% desconhecem. Ou seja, se a gente somar os que desconhecem e os que reprovam, isso é a maioria da população. Então, um produto que para nós seria muito fácil de divulgar, que a gente não vê com
com um produto que agride o ambiente, mas que só traz benefícios, vê que a maior parte da população não tem uma boa, né, imagem sobre ele. E foi feito um levantamento também junto a algumas pessoas, usando métodos científicos aí, de levantamento de opinião pública, e foi aplicado esse índice aí, NPS, né, que é o Net Promoter Score. Esse NPS é um conceito que subtrai os promotores, ou seja, aqueles que têm opinião positiva, menos os detratores, aqueles que têm opinião negativa, e os que têm passivo não contam nesse índice. Outras organizações e empresas que tiveram o NPS avaliado, tiveram NPS que variaram de menos 9% até 64%. 64% bastante favorável, 9% uma opinião desfavorável, né? Predominantemente negativa, ou seja, o número de detratores é maior do que de promotores. Para os fertilizantes no Brasil, quando fizemos esse levantamento com fertilizantes no Brasil, com 480 brasileiros residentes nas capitais e pertencentes às classes A, B e C, o NPS foi de menos 59%. Quando a base foi de 90 pessoas que já haviam usado ou conheciam fertilizantes minerais ou químicos, ainda assim foi negativo. E a empresa que realizou essa pesquisa chamou a atenção que esse foi o pior resultado que eles tiveram nas avaliações que eles fizeram, ou seja, a opinião média das pessoas a respeito de fertilizante é bastante negativa. Isso é um dado preocupante, né? Novamente, nós estamos falando de pessoas residentes em centros urbanos, que hoje são a maioria no Brasil. Apenas 15% dos brasileiros vivem na zona rural. E agora eu vou mostrar aqui uma enquete que foi feita com o público urbano de classe média em São Paulo, onde foram feitas duas perguntas. Você sabe o que são fertilizantes? E você sabe a função deles na agricultura? Eu vou mostrar apenas os resultados dessa primeira pergunta. Você sabe o que são fertilizantes? Essa coleta de informações ela foi feita com cidadãos da classe média e alta em São Paulo, na Avenida Paulista, a maior parte deles com diplomas universitários. E aqui está um resumo do que as pessoas responderam quando lhes foi perguntado. Você sabe o que são fertilizantes? Jornalista 1, mata. Jornalista 2, adubar o solo. Ou seja, chegou perto. Jornalista 3, produto químico, tóxico. Jornalista 4, tem a ver com agrotóxico. Todo mundo aqui a nível universitário. Produtor cultural, uma droga. Psicanalista, um médico. Veneno, advogado. Substância cancerígena, problema de estômago, fígado, rim, acho que causa muito mal ao organismo. Tinha lá um bailarino também, um artista. Comidas não naturais, comidas não ricas em nutrientes. E o que deu a melhor resposta, junto com a jornalista número 2, foi um panfleteiro que trabalha na avenida, né? Dar vida, dar substância, dar corpo. Então, a gente vê aqui que muita gente com nível universitário, classe média alta, tem uma visão muito negativa do que são fertilizantes. Ou seja, ele simplesmente desconhece o que é isso, né? Bom, e aí nós nos perguntamos, nós que estamos preocupados com aumentar a produção agrícola, com aumentar a produtividade, aumentar lucro, melhorar a qualidade dos produtos, atender a demanda por nutrientes, por alimentos no mundo, nós nos perguntamos, e daí? Bom, se há um problema de imagem, esse problema vai afetar todo o setor. Esse é um setor importante da economia. E as pessoas que vivem nesse setor têm que se preocupar com isso, né? Um segundo ponto é que as pessoas tomam decisões com base em mitos e preconceitos. Então, se alguém acha, por exemplo, que o fertilizante é um veneno, ou que ele mata, ou que os produtos que ele produzidos que eles são contaminados, na hora de comprar produtos na feira, no supermercado, eles já vão
ser vítimas aí de quem quiser passar alguma conversa neles, né? Dizendo, isso aqui não foi feito com fertilizante. Tá? Além de que isso é praticamente inviável, né? Você achar que vai consumir um produto que não tenha fertilizante. Bom, e aí vem a próxima questão. De quem é a culpa dessa situação? É nossa. Nós que atuamos nesse meio, né? Pelo menos em parte, é nossa culpa isso. Nós falhamos em comunicar às pessoas a natureza da agricultura, dos produtos que nós utilizamos na agricultura, e no caso específico dessa discussão de fertilizantes. Então, é nossa obrigação educar essas pessoas, né? Isso deve ser parte do nosso dia a dia. A gente sair um pouco da nossa zona de conforto, do nosso meio, e entender que fora do setor agrícola, do setor rural, as pessoas estão desinformadas, estão com preconceitos e mitos que estão sendo propagados aí, né? E o ponto mais interessante é que nós não temos o que esconder, né? Os fertilizantes ou adubos, como quer que os chamamos, são produtos fáceis de argumentar a favor, porque eles não são tóxicos, eles são naturais, eles aumentam a produção agrícola, aumentam a qualidade dos produtos agrícolas, eles veiculam nutrientes para as plantas e indiretamente para os animais, inclusive nós que nos alimentamos dela. Então é fácil falar bem de fertilizante, né? Mas mesmo assim, de alguma maneira, a gente deve estar falhando nessa tarefa, porque as pessoas não estão entendendo, né? Ou não estão captando. Daí vem essa iniciativa Nutrientes para a Vida, né? Nós, com base nesses dados, o Nutriente para a Vida foi criado, né? Para tirar esses mitos, para passar informações para o público leigo, né? E aqui vocês vão me permitir um convite para que vocês visitem o site do Nutrientes para a Vida, né? Aqui tem o endereço www.nutrientesparavida.org.br. Tem muita informação lá, tem informações sobre os vários nutrientes à saúde humana. Nós temos depoimentos de médicos falando sobre alimentos, sobre nutrientes, com o papel importante dos nutrientes na alimentação humana. E temos também uma cartilha para crianças, para quem quiser começar a educar as crianças, mostrar a verdadeira natureza dos nutrientes para elas. Tem essa revistinha que pode ser baixada no site, com uma maneira lúdica de educá-los, né, com um livrinho para ser colorido, falando de NPK, etc. E eu os convido a ver esse filme aqui também, que foi publicado, que está lá no site, você pode assistir lá no site, falando sobre o mito, né? Fertilizantes fazem mal à saúde. Então, tem muita coisa nesse site, eu convido vocês a visitarem para a gente e nos ajudarem nessa tarefa. Algumas coisas importantes a respeito do Nutrientes para a Vida. Esses são os valores que nós cultivamos, que nós temos estabelecidos nos Nutrientes para a Vida. Ética, nossa conduta é fundamentada em princípios científicos. Então, tudo que está escrito lá no site e as coisas que nós veiculamos, todas as informações são baseadas em princípios científicos. O nosso foco é na educação, e nós procuramos nos comunicar de uma maneira clara, né, com uma linguagem clara, acerca do tema fertilizantes, e a responsabilidade. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade com relação às informações veiculadas, e quando tiver alguma dúvida, a nossa obrigação é respondê-las, né, para as pessoas interessadas. Então, esses são os valores que nós cultivamos no Nutrientes para a Vida. Então, nós temos essa página com
com muitas informações, como vocês veem. As ações não são apenas na página, nós temos, além da internet, matérias que são veiculadas nas redes sociais, nós fazemos um monitoramento da rede também para ver esses impactos. Então, tem muita informação interessante lá para quem quiser nos ajudar a divulgar a verdadeira natureza dos nutrientes. Então, com isso, eu encerro a minha participação, mostrando aqui as entidades envolvidas no NPV, né? A mantenedora é a ANDA, isso é uma empresa de marketing, a Biomarketing, que opera o sistema. Existem parceiros técnicos, como o IPNI, que, novamente, tem um papel importante não só na iniciativa nos Estados Unidos, como aqui. Aliás, como eu disse, o Dr. Luiz Inácio Prochinoli foi uma pessoa-chave para trazer o NPV aqui para o Brasil, além de outras instituições de pesquisa e uma gama de apoiadores entre as empresas do setor. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, fico à disposição, tem meu e-mail aí, caso alguém queira entrar em contato. Tem também o endereço da internet do NPV, e eu concluo aqui fazendo, então, esse convite para que todos vocês façam parte desse desafio. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pela palestra, doutor Heitor Cantarella, sempre muito clara, muito objetiva, né? O IPNI realmente fica muito agradecido. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão aqui participando também agradecem a oportunidade de ter essas informações. Realmente é, de uma certa forma, assustador. Nós debatemos esse tema com frequência nas nossas reuniões do NPV, debatemos esse tema em outros locais a respeito da desinformação sobre o assunto fertilizante, e é fundamental que nós possamos discutir e preparar a nossa equipe para poder atuar no sentido de educar melhor as pessoas sobre o papel dos fertilizantes. Bom, dito isso, e novamente deixando o agradecimento, nós temos várias perguntas aqui. Eu vou começar por uma pergunta que diz respeito ao crescimento populacional. Se existe um nutriente que o doutor Heitor considera será o mais importante para nós obtermos segurança alimentar? Essa é a primeira pergunta. De modo geral, o nitrogênio. Nitrogênio é o nutriente mais importante para a produção de grãos, né? E a relação de consumo de N, P e K no mundo é em torno de 7 unidades de N para 1 de P e K. Né? Então, o nitrogênio tem um papel importante. No Brasil, obviamente, não é assim, porque nós usamos relativamente pouco nitrogênio, porque a nossa principal cultura é a soja, que dispensa nitrogênio. E o segundo vai ser fósforo. Mas, de modo geral, a gente não pode esquecer que as plantas têm uma exigência de 17 nutrientes essenciais. Então, o papel de micronutrientes, por exemplo, em algumas regiões, aqui no Brasil, está se tornando muito claro, né? À medida que os nossos solos vão sendo mais e mais usados, nós temos uma dependência e respostas maiores a nutrientes, mas em termos quantitativos é o nitrogênio. Muito bem. Nós temos várias perguntas chegando. Eu tenho uma próxima aqui, uma consideração do colega Edson Groff, e ele se preocupa e pergunta, afinal, de quem é a culpa desse, ele diz, analfabetismo sobre o nosso setor, o setor da agricultura, inclusive muitas vezes a nível universitário. Então, de quem que é a culpa? Olha,
No fundo, a culpa é nossa que trabalhamos na área, nós pesquisadores, professores e agrônomos, que acho que temos relevado esse assunto, né? Não temos dado a devida atenção a ele. Mas a concentração de pessoas no setor urbano e um certo papel relevante de organizações ditas ambientalistas, que muitas vezes não têm fundamento, né, ou são pessoas que não estão preparadas para defender determinadas teses, mas que a veiculam, né? A gente vê muitas vezes artistas nos meios de comunicação falando de coisas que eles não entendem, e eles têm um papel muitas vezes importante de liderança, né, para convencer pessoas, especialmente pessoas que não foram educadas para isso, não têm informação correta. Então, são muitos os culpados, mas a gente tem que assumir a nossa parte também. Muito bom. Nós temos uma pergunta aqui do colega Daniel Breda. Ele fala se não seria possível criar um fundo para difusão de conhecimento que faça um trabalho junto à mídia, no sentido de esclarecer sobre os fertilizantes. Acho que é uma pergunta que dá oportunidade aí de elaborar um pouco mais sobre o que a iniciativa Nutrientes para a Vida tem feito aqui no Brasil. Obrigado, Breda, pela pergunta. Esse é o desafio que nós temos, né? A ANDA, ao trazer o NPV aqui para o Brasil, se propôs a fazer isso, né? Ter um fundo patrocinado pelas empresas, por mantenedores e apoiado por instituições como o IPNI e instituições de pesquisa para fazer esse trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, por enquanto, porque os recursos que nós temos disponíveis são relativamente pequenos, então nós estamos focando em formadores de opinião, né? Para nutricionistas, jornalistas, médicos e um pouco do público em geral. Mas é difícil você atingir muita gente sem grandes recursos, e esses recursos não estão disponíveis por enquanto. Então, mas a gente espera que com o passar do tempo e a evolução dos nutrientes para a vida, a gente já venha a ter um pouco mais de recursos para isso. Este ano nós temos recursos e aquele filme que eu indiquei para vocês, fertilizantes são prejudiciais à saúde, mito ou verdade, ele deverá ser veiculado na televisão, inicialmente em TVs a cabos, porque o recurso é relativamente pequeno, mas essa é uma maneira, né? E outra coisa, lembrando a pergunta do Edson também, muitas vezes no nosso próprio meio, nas escolas de agronomia, a gente tem uma grande desinformação e muitos alunos saem da escola sem saber exatamente esses conceitos que nós veiculamos aqui. Então, nós faríamos já o nosso dever de casa se nós, pelo menos com os técnicos que passam pelas universidades, pelas escolas agrícolas e de áreas afins, tivesse uma boa formação. Muito bem. Essa é uma pergunta aqui do nosso diretor adjunto, doutor Eros Francisco, aqui do IPNI. Ele gostaria, Heitor, por gentileza, que você fizesse comentários sobre a sua opinião com relação à eficiência do uso dos fertilizantes no sistema de produção no Brasil. De modo geral, a gente considera que a eficiência de uso dos nutrientes é baixa, né? Nitrogênio, fósforo 40%, 50%, potássio um pouco mais. Mas muitas vezes a gente tem uma maneira de medir isso um tanto apressada, né? A gente mede isso cultura a cultura. Você aplica numa cultura e vê quanto que aquela cultura extraiu e chega a esses números baixos. Mas realmente, no Brasil, nós estamos evoluindo para alguns sistemas de produção, integração lavoura-pecuária, floresta, plantio direto,
em que nós podemos ter índices de eficiência muito mais altos do que esses que são relatados na literatura, e os primeiros resultados de pesquisa nessa área estão começando a aparecer. E eu acho que eles são muito bem-vindos, né? Há pouco tempo foi publicado um artigo científico até falando dos riscos de usar fósforo no solo brasileiro, porque boa parte do fósforo que nós aplicamos no solo é fixado e a gente está usando mal um recurso natural não renovável, né? Desconhecendo esse fato, que no sistema de produção nós podemos ter uma eficiência muito maior, e a evolução da nossa agricultura para sistemas conservacionistas tem muito a oferecer nesse sentido, né, de aumentar a eficiência dos nutrientes. Então, obrigado, Eros, pela pergunta. Nós temos várias perguntas, infelizmente não vai dar tempo de nós atentarmos ou respondermos a todas elas, mas eu tenho duas aqui que eu gostaria de passar para você rapidamente, Heitor, e pediria, por gentileza, uma resposta também objetiva, por causa do tempo, né? E a primeira pergunta é a seguinte, com relação, a pergunta é do Neri Marcante, né? Por que os NPKs, os fertilizantes, não podem ser utilizados em cultivos orgânicos? Dogma. Isso é dogma. Isso não existe objetivamente nenhuma razão científica. Isso é dogma. Os certificadores têm lá algumas ideias que eu, pessoalmente, acho que são preconceituosas e barram o uso de alguns desses nutrientes. Barram para alguns e não para outros, né? Alguns produtos e não para outros. Dogma. Bom, nós temos vários agradecimentos aqui, entre outros, nós temos a Letícia Souza, o próprio Caio Diniz, né, elogiando a apresentação e a iniciativa. Mas eu tenho uma última pergunta que eu guardei aqui, o Heitor, e ela é, na minha opinião, a mais difícil de ser respondida, né? E a pergunta não é diretamente relacionada ao nutrientes para a vida, mas o Caio Diniz gostaria de saber se há uma previsão para o lançamento da nova edição do Boletim 100 do Instituto Agronômico de Campinas. Essa é difícil. Até o final do ano ele deverá estar lançado. Nós temos muitas cobranças da comunidade toda e o meu diretor, cada vez que me encontra, ele me constrange com essa pergunta, mas o boletim está bem encaminhado e até o final do ano a gente vai lançar. Muito bem. Bom, anotar aqui também a Rafaela Rosseto enviando os parabéns, que gostou muito da palestra. E nós temos, infelizmente, que finalizar, né, a nossa atividade de webinar de hoje com um agradecimento muito grande, né, a todos aqueles que participaram. Agradecer, e muito especialmente, ao doutor Heitor Cantarella, né, pela apresentação, por todo o trabalho que faz em prol da agricultura brasileira e também em prol agora da iniciativa Nutrientes para a Vida. Chamo a atenção para o nosso próximo webinar, no dia 29 de agosto, né, um webinar muito interessante também, onde o doutor Arnaldo Antônio Rodella vai resumir o próximo livro editado e publicado pelo IPNI, que está prestes a ser aí lançado, cujo título é Requisitos de Qualidade de Fertilizantes Minerais. Então, aquelas dúvidas todas, né, que a gente vê por aí sobre índice salino, solubilidade, enfim, das propriedades e das características físicas, químicas e físico-químicas dos fertilizantes, todo o conhecimento foi resumido nesse livro. E o doutor Arnaldo Antônio Rodella, dia 29 de agosto, vai estar, então, resumindo algumas informações sobre o livro, né? E com isso, eu agradeço demais novamente a presença de todos, a nossa equipe de apoio, principalmente o Evandro Lavorente. E, pessoal, até o próximo webinar. Obrigado e boa noite a todos. Tchau. Obrigado, boa noite.